pílula do dia de hoje é: se não quer se queimar, não coloque lenha na fogueira, né? Se você não quer se queimar, não bote mais lenha para queimar, porque quanto mais você bota lenha, mais o fogo aumenta, Forte, viu? né? Então, você recebe essa pílula aí, você recebe essa mensagem, faz sentido para você? Escreve aí se faz sentido, qual é a nota que você dá para esse pensamento, para essa pílula, se eu recebo, é isso mesmo, faz sentido, tá bom? Interage aí bastante aí, vamos estar junto. E agora a gente quer começar trazendo a mensagem do episódio 03 dessa série de mensagem linda que é Anulando os Efeitos da Contenda. Desde segunda a gente vem aqui conversando, a gente vem apresentando aqui à luz das escrituras segredos, ferramentas para a gente anular a contenda sobre a nossa vida. Isso é tão diabólico, né? Isso. É tão do diabo a contenda, né? Que isso nasceu já desde dos céus, quando Lúcifer estava lá e ele quis, com um coração orgulhoso, né, pastor? Quis ser maior do que o Criador. E ali houve uma contenda nos céus e Deus não suporta a contenda. Deus, ele não faz parte de ambientes de briga, de contenda, que ele expulsou, ele teve que expulsar Lúcifer do céu. Então ele caiu e arrastou um terço de anjos com ele, que serve hoje exatamente com a mesma coisa, para criar contendas, para criar inimizade, para criar briga entre famílias, entre irmãos, entre amigos. E a gente vê essa realidade ainda na Terra. Então a gente compartilhou aqui 3 princípios. Na segunda-feira a gente compartilhou o episódio 1 que fala sobre a primeira coisa é buscar confiar em Deus, né? Buscando confiar em Deus que a gente pode neutralizar uma contenda e até vencer, neutralizar os efeitos de uma contenda sobre a nossa casa. No episódio 2, na quarta, a gente compartilhou sobre do jeito de Deus é melhor. E a gente falou sobre vencermos um coração egoísta, um coração orgulhoso, um olhar altivo. E isso atrapalha demais os nossos relacionamentos. E hoje a gente quer trazer, a temática de hoje é elimine o combustível, né? Elimine o combustível. Então, esse é um princípio muito precioso para a gente poder vencer as contendas, vencer as lutas, vencer as guerras que a gente enfrenta contra pessoas. E eu compartilhei, pastor, nesses dias que a saúde que a gente tem de se relacionar com Deus reflete na saúde dos nossos relacionamentos com pessoas. Né? Faz sentido? Não. Faz. Se você está bem com Deus, naturalmente você vai estar bem para se relacionar com pessoas. Isso. Quando a tua vida tem muitas lutas, muitas guerras, muitas brigas, muitas contendas, muitas intrigas, se você anda com muita inimizade, com muita briga, isso é um sinal de alerta para o teu relacionamento com o Senhor. É um sinal de que talvez você precisa, né, corrigir um relacionamento mais com Deus, porque quando você está muito bem com Deus, você quer apaziguar, você quer paz, né? Você não quer guerra, né? Isso. E a gente vai usar o texto aqui de inspiração, que é Provérbios 22:10, que diz que, eu vou usar uma linguagem aqui bem para a gente entender mesmo, tá certo? Uma linguagem bem atual, que o texto diz assim: manda embora quem gosta de confusão Isso. e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e nos insultos, né? Olha que texto precioso. Manda embora quem gosta de confusão e as coisas se acalmarão. É tudo a ver com a pílula do dia, que é: se você não quer se queimar, não bote mais lenha para queimar, né? Não é A, isso? a gente tem um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam, né? E a pílula do dia falar sobre colocar lenha é exatamente isso. Na contenda, entrar numa contenda, você tem 2 caminhos. Ou você apaga o fogo e a contenda se apaga, se acaba, ou você vai colocar mais lenha na fogueira. E tem muita gente que gosta de botar lenha para queimar, né? Isso aí. A inspiração dessa temática da semana veio exatamente porque a gente tem visto aí o mundo, né? Uma guerra que explodiu no Oriente Médio entre os israelitas e os palestinos. E a Bíblia, a gente vê a origem dessa guerra e foi exatamente por uma contenda, por um coração egoísta, orgulhoso, né? Essa guerra nasceu lá em Gênesis capítulo 16, quando Abraão tem um filho com Agar, sua escrava. Sara não espera pela promessa e se apressa. Então Ismael é o filho da pressa e Isaac é o filho da promessa. E aí foi passando-se o tempo
E o texto diz que ficou inviável de conviver as duas juntas, porque se havia essa contenda, essa briga, essa rincha, né? Até o dia em que Sara pega Ismael zombando de Isaac, mangando de Isaac, e aquilo foi o fim para ela. Ela chama Abraão e ela convence Abraão a expulsar Agar e Ismael. E o texto vai dizer que exatamente por conta de um ciúme, por conta de os olhos altivos, por conta de um coração egoísta, a solução foi Abraão mandar embora Ismael e a sua mãe Agar. E eles foram para o caminho do deserto e lá construíram um povoado, construíram povos que são exatamente os palestinos, né? E você vê que a solução foi ter que mandar embora, para que a contenda se acabasse ali. Mas toda contenda gera uma divisão, né? Exatamente. Fale mais sobre isso. Não, vá. Toda contenda gera uma divisão. Isso aí, muito bem. Onde tem Faz contenda, sentido para tem você? divisão. Escreve aí. Comenta aí se faz sentido. Toda contenda gera divisão. Quem daqui já experimenta disso na pele? De uma divisão, uma ruptura, de um relacionamento familiar, de um relacionamento de amizade, exatamente por uma contenda, por uma briga, exatamente porque você talvez não quis ceder. A gente compartilhou isso no episódio de quarta-feira passado, que quando a gente quer só do nosso jeito, né? Se não for do meu jeito, não tem jeito. Isso é muito difícil a gente conseguir se relacionar bem com pessoas assim, né? O egoísmo, o orgulho atrapalha demais. E exatamente é a realidade dessa guerra. Exatamente são corações egoístas, né? Corações orgulhosos que só querem do seu jeito. E a gente esquece que do jeito de Deus é sempre melhor, né? Isso. E Agar concebeu Ismael por conta de Sara não ter esperado o jeito de Deus, né? Ela quis Isso. fazer do jeito dela, quis dar um jeitinho. E nós brasileiros temos muito disso, a gente gosta de dar um jeitinho. Mas a gente precisa entender, né? Pensando no programa passado, que do jeito de Deus vai ser sempre o melhor. Isso. E quando você está no meio de uma contenda, no meio de uma guerra, de uma discussão, qual é a nossa postura, né? O que a gente precisa? A gente precisa, é exatamente a temática desse episódio de hoje, né? Que é eliminar o combustível. Você precisa cortar o mal pela raiz. Isso. Talvez você está enfrentando uma batalha dentro da sua casa, uma guerra com a sua parentela, ou com amizades, né? Ou até com irmandade dentro da igreja. E a gente precisa ter uma postura, né? De um homem ou mulher que é sábio, um homem ou mulher que é cheio do Espírito do Senhor. Não são pessoas que colocam mais lenha para queimar. Isso. São pessoas que vão lá e querem anular, né? Querem eliminar o combustível, querem eliminar aquilo que que faz mais queimar o fogo, né? Porque o combustível da discussão é mais discussão. Quanto mais discussão tiver, e aí aquilo ali vai crescendo, mas se você é daquele que silencia no momento do furor, no momento da ira, não tem nada pior do que para quem ama contenda ter alguém que não milita no mesmo tom, né? A pessoa espera uma explosão e você tá ali na paz do Senhor. Não é fácil, mas é possível. É isso aí. Você precisa muito do Espírito Santo, né? E é o que o sábio Salomão diz em Provérbios capítulo 15, verso 1, que a resposta branda desvia o furor. Então você precisa, na verdade, de uma resposta branda, né? Através dos seus lábios. E precisa do Espírito Santo como domínio próprio para você ter uma postura diferente. Então, você precisa ter uma postura diferente, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de postura, de saber lidar com as circunstâncias, porque ele foi odiado, ele foi maltratado, ele foi traído, né? Jesus passou por tudo que a gente pode passar aqui na Terra. E por isso que a Bíblia diz que ele é 100% homem, porque ele sentiu todas as nossas dores, né? Ele foi afligido como nós somos também. Até que ele foi crucificado naquele madeiro, naquela cruz. E ainda assim, mesmo quando suas respostas eram fortes e eram diretas, ele nunca tinha o espírito de contenda, né? Jesus nunca foi dominado por um espírito de contenda, um espírito de ira, não, jamais. Ele sempre reivindicava, né, que, sobretudo, a missão do Senhor, a missão do seu Pai pudesse ser cumprida na terra, que era salvar a todos. Então, no meio de uma contenda e discussão, você precisa buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca será por mais guerra, nunca será por mais brigas, nunca será por divisão, nunca será por ódio, nunca será por
né, eliminar pessoas da nossa vida, né? Então a gente precisa se inspirar em Jesus, né, para ter essa postura, né? Eu lembro que no primeiro dia da conferência a gente nem falou com ninguém sobre isso. A gente estava. Não, acho que foi no segundo dia. A gente tinha vindo da casa do apóstolo e a apóstola tinha falecido e um carro bateu na gente, na porta, e o cara desceu, ele já desceu agitado, e o pastor bem tranquilo. A gente era perceptível que ele queria, e ele que bateu na porta do carro. Mas aí, lembrando agora, quando você estava falando, pastor, sobre essa questão da contenda, de você, essa resposta branda, a gente percebeu, ele não deixava a gente falar, ele não deixava a gente se explicar, ele estava meio que alterado. Quando o pastor deu uma resposta branda e começou, toda a resposta do pastor era branda, foi acalmando o furor daquele homem, e ele nos ouviu e entendeu e percebeu que ele de fato tinha errado. Então você vê, se a gente tivesse brigado, se a gente tivesse gritado, mesmo a gente estando com a razão, porque isso é importante, Isso. porque às vezes você está com a razão e perde a razão numa contenda por conta de que você levanta mais a voz do que a outra pessoa. Então, a gente precisa ter esse domínio próprio e é Isso aí. possível ter. Manter as emoções sob controle, né? Que é exatamente o que faz a diferença numa contenda. Porque se é um combustível adicional, se você adiciona combustível, que é exatamente isso que a Isso. pessoa está falando. Se a pessoa levanta a voz e você levanta a voz também, se a pessoa parte para a agressão e você também parte para a agressão, então você está, na verdade, Colocando lenha. botando lenha, botando mais combustível para queimar. E a maioria das brigas e contendas, né, diminui quando a gente elimina o Isso. combustível, quando a gente elimina aquilo que faz queimar mais o fogo, né? E as escrituras nos ensinam exatamente nisso, no Provérbios capítulo 15, que a resposta branda desvia o furor. Então você precisa dominar suas emoções, controlar a sua fala. Talvez seja difícil para Isso. alguns, E às né? vezes chega e fala, mas pastora, meu sangue ferveu. Aí faz o quê, É, pastor? Bota no congelador, é? você tem que tomar um banho gelado. Porque se o sangue está fervendo, toma um banho gelado. E assim, é isso que eu falo. Eu acho que principalmente se você tem razão. Porque muitas vezes a ira suscita você perder a sua razão. Isso aí, é isso mesmo. E a gente não pode esquecer nunca que nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do diabo, né? Isso. E a gente não pode perder essa característica de um filho de Deus. Quando Jesus ensinou sobre o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ali Jesus ensina que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. Isso quer dizer que as pessoas que procuram a paz. Quem é um pacificador? Quem é um pacificador? Aqueles que procuram a paz, que evitam contendas. Esses agradam o coração do Senhor. A minha pergunta para você nessa manhã é: você tem agradado o coração do Senhor diante das circunstâncias, dos desafios da sua casa, com pessoas do seu convívio, no seu ambiente de trabalho e até na igreja do Senhor? Isso. Você tem agradado ao Senhor com os seus relacionamentos, a forma que você se relaciona com pessoas, a forma que você lidar com os desafios do relacionamento, porque todo relacionamento tem desafios, Tem né? desafios. Porque pessoas pensam diferente de pessoas. E na igreja do Senhor, a gente acha que na igreja a gente vai encontrar só aquele Só ambiente os anjos, os anjos, aquele ambiente de. de Não, na igreja a paz. gente lidar com pessoas. E às vezes a gente lidar com pessoas que são difíceis. Mas nós precisamos, né, ser aqueles que se levantam para serem pacificadores. Isso. Aqueles que, ainda que alguém se levante com a voz altiva, que se levante para gerar contenda, você é aquele que elimina o combustível. Então escreve aí agora. Você escreve agora, se o Senhor está falando com você nessa manhã, escreve aí. Eu me levanto para eliminar, né? Para ser. Então escreve assim: eu quero ser um pacificador. Escreve aí: eu quero ser um pacificador. Vamos lá, escreve bastante aí: eu quero ser um pacificador. Profetize, Isso. profetize. E faz o quê, pastor, então? Qual é a melhor forma de evitar as contendas, as discussões? Acima de tudo é semeando a palavra, porque a nossa vida ela é feita de semeaduras. Então a gente lança sementes constantemente. A ação é uma semente, Isso. a reação é uma semente, as palavras são sementes. Então você precisa aprender a semear a palavra, né? Lançar palavras, é a palavra de Deus na sua boca, a palavra de Deus no seu coração,
Porque lançando a semente da palavra, você não vai semear contenda, jamais. Isso. Porque a palavra de Deus, ela nunca será uma lenha para colocar mais fogo. Pelo contrário, ela vai eliminar o fogo, ela vai acalmar o coração, ela vai tranquilizar o espírito, né? Isso. E Satanás, ele é o inimigo e o adversário. Então, onde existe inimizade, onde existe a briga, onde existe a adversidade, está a presença do diabo, né? Está a presença do diabo, que aborrece a presença de Deus, né? Então, isso, pastor, que eu entendo é o que faz a diferença de um filho de Deus e de um filho das trevas, de um homem sábio e de um homem tolo, de uma mulher sábia e de uma mulher tola. O que faz a diferença é a forma que você fala e a forma que você lidar, né? Então, quando a gente namorava, você já entendia assim, né? Porque não tinha contenda, a gente. Você era sempre calado. Isso. Eu queria lá debater e você sempre quietinho. É isso aí. Não tinha, não tinha. Eu queria um debate, mas ele sempre pacificador. Eu falava, e ele fazia só, terminou. E ali, ó, meu furor ia todo embora. É isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter em si um fruto. E isso é tão importante, porque a gente sempre esquece. A gente acha que a presença do Espírito Santo se ausenta em algumas situações, e isso não acontece. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você vai sim colocar para fora aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro, que é paz, mansidão, amor. Então a gente precisa Domínio lembrar próprio, disso, né? exatamente, domínio próprio, mansidão. Isso mesmo. E é muito importante você saber que o sol brilha para todos, né? Como a Bíblia diz. Então, sobre os justos, sobre os injustos, sobre os ímpios, sobre os salvos, as mesmas realidades vêm, os mesmos problemas vêm, os mesmos desafios vêm. Porque a gente fica pensando, porque eu entrei na igreja, eu agora sou de Jesus, então minha vida vai ser só bênção, não vai ter mais problema, não. Os desafios permanecem, as aflições vêm. O que faz a diferença é a sua fundamentação, é o fundamento da sua vida. Então você precisa fundamentar a sua vida sobre esse princípio de ser um pacificador. Sim. Você precisa enxergar em você o espírito de pacificador, né? De você não estar criando contenda. Isso. Eu falei disso, pastor, no episódio 1, que é melhor a gente buscar depender de Deus completamente e a gente entender que, como diz o sábio em Provérbios, que 6 coisas Deus, ele não se agrada e a 7ª ele abomina, que é exatamente irmãos que se levantam para criar contenda entre irmãos. Isso Deus abomina, Deus não suporta no seu coração. É ver alguém que se levanta para botar um contra o outro. É ver alguém que faz com que a briga aconteça, né? Que fala por trás de outra pessoa. É quem coloca lenha na fogueira, né? Coloca, Quem alimenta, exatamente, né? coloca mais lenha para o fogo queimar. Isso. Então, esse espírito não é o espírito de Deus. Essas práticas não agradam o coração do Senhor. Então, a gente precisa cuidar da nossa vida, eliminar o combustível, é a gente poder se olhar e a gente corrigir, fundamentar a nossa vida exatamente no espírito de pacificador. Isso vai fazer toda a diferença. E não é comum viver num ambiente de contenda e também não é comum viver num ambiente onde se semeia as contendas, né, pastor? Isso aí. Não pode ser uma coisa que a gente acha que não, a gente é humano e isso acontece. Não, porque não é o que a palavra está dizendo, né? Isso mesmo. E para a gente começar a concluir o nosso pensamento aqui, eu amo o ensino de Jesus na parábola dois fundamentos, né, das 2 casas. Quando ele diz que a gente precisa fundamentar a nossa vida construindo sobre um fundamento sólido, sobre um fundamento rígido, né? Que é, na verdade, a sua palavra, que é a sua presença. Então, Jesus disse que um homem, ou a mulher, ou a família, né, insensata, constrói a casa sobre areia, um fundamento muito frágil. E tem muitas pessoas hoje que não se preocupam com fundamentar a sua vida e por isso que vivem assim, vivem frágeis, né? Porque é uma pessoa frágil, é uma pessoa que não se livra de contendas, que não se livra de brigas, de guerras, é uma pessoa que gosta disso,
uma pessoa que ama ver as brigas, né? Uma pessoa que ama ver pessoas intrigadas de pessoas. Sempre tem alguém intrigado com ela, né? Sempre tem Isso, alguém. sempre ela tá lá, de vez em quando ela se intriga de alguém. Quando faz a paz com um, ela se intriga Com do o outro. outro. Quando faz a paz com o outro, ela se intriga do terceiro. São pessoas de fundamentos frágeis, na verdade, né? Isso. E pessoas que faltam exatamente a sabedoria que Jesus ensina aqui nesse texto. E aí, mas a pessoa sábia, a família sábia ou a mulher sábia, ela edifica a sua casa sobre o fundamento mais firme, que é a rocha. E sobre ambas as casas, interessante esse texto, que sobre ambas as realidades cai a mesma, vem os mesmos desafios. Ele diz que cai a mesma chuva sobre o telhado, Isso. que sopra o mesmo vento nas paredes e bate o mesmo rio sobre os alicerces da casa. Então, uma casa cai e a outra permanece de pé. E o que diferencia uma casa da outra? Não são as circunstâncias, Isso. mas é sobre o fundamento. O que diferencia uma pessoa da outra? Não são as circunstâncias, Uau, são os fundamentos. importante. O que diferencia a sua reação, pastora, para a minha reação diante da mesma circunstância é o nosso fundamento. Isso. Então a gente precisa fundamentar a nossa vida no espírito do pacificador, né? Para que a gente possa eliminar as guerras, eliminar as contendas, eliminar as intrigas e a gente possa apregoar a paz, o evangelho, a palavra do Senhor para todos os corações. Né? É. Faz sentido aí, pastor? Chega, eu tô sem palavras. Dê as suas considerações finais aí para quem está aqui Já. assistindo. Já vai acabar. Já vamos encerrar, né? O episódio 3, na verdade, a gente vai encerrar a série toda anulando os efeitos da contenda. Mas isso é muito sério e principalmente no nosso meio. A gente não pode ser um semeador de contenda, né? Às vezes você nem faz parte da discussão, mas o semear, que é você sai daqui, conta ali, bota uma lenhazinha ali, você está semeando e você está fazendo parte do plano diabólico de Satanás mesmo. Porque é muita fala, tem gente que gosta muito de falar, de contar as coisas, e nesse contar, inclusive, até aumenta as situações. É terrível, né? É terrível. E aí vai piorando a situação, né? Aqui não tem ninguém assim, Não, não. em nome de tem Jesus. ninguém assim. Aqui é todo mundo pacificador, né? Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Todo mundo aqui está debaixo do espírito de pacificador. Em nome do grande. Aqui não tem ninguém intrigado com Em ninguém. nome de Jesus. Ninguém com inimizado com ninguém. De forma nenhuma. Ninguém falando mal de ninguém. Inclusive, não precisa brigar para escolher o meu presente. Porque sempre que vai escolher um presente para o líder, tem contenda. É verdade. No meu, não briguem. Se não entrar no consenso, cada um pode dar um. E amanhã é essa da pastora. Pode mandar mensagem, pode mandar presente, ela vai amar. Amém. Então, pastor, para a gente encerrar, anule os efeitos da contenda, escolhendo aceitar o jeito de Deus sobre a sua vida. Escolhendo aceitar a palavra do Senhor, escolhendo aceitar o Espírito do Senhor sobre o teu espírito. Né? Eu disse isso no episódio 2. Não existe evangelho sem cruz. Isso. Não existe vida com Deus sem renúncia de vida própria, sem abrir mão. Jesus diz, negue-se a si mesmo. E tudo parte daí. Quanto mais de si, né, mais um coração que eu só quero do meu jeito, mais briga eu vou arrumar, mais disputa eu vou ter. Então a chamada do Senhor para a nossa vida é essa. Sermos pacificadores, sermos modelos nessa geração de pessoas que não estão aqui para arrumar briga, intriga, competição com ninguém, mas estamos aqui para levantar um grande povo de Deus, salvos, curados, libertos para a glória do Senhor, né? Isso. E essa precisa ser a nossa oração. Inclusive, com o que está acontecendo lá em Israel e na Palestina, que a gente não ore só, a gente ora por Israel, mas a gente também precisa orar pelo aquele povo que está lá, né? Pessoas que com os olhos vendados, sem entender o real propósito de Israel estar ali. Então a gente precisa orar pelos dois lados para que haja de fato a paz. Eu sei que é difícil a gente ver lá, mas também do outro lado tem muitas pessoas inocentes que estão morrendo. Então a gente precisa ter esse olhar de pacificador mesmo, independente das circunstâncias. Isso aí.
Eu declaro que a sua casa será outra, a sua vida será outra, as pessoas que convivem com você serão outras. Em nome de De Jesus. fato, o espírito de pacificador, E ser pacificador é contagiante, viu, pastor? isso. Ser pacificador, do mesmo jeito que para um semeador de contenda é alguém que sai semeando algo negativo, mas você ser um pacificador é contagiante. Isso aí. É isso. Então, glória a Deus. Espero que a gente possa ter contribuído aí ao teu coração nessa manhã de sexta. Você tenha recebido algo muito especial de Deus ao teu coração.